Oi pessoal, neste ano tão importante para a democracia brasileira, nós fazemos hoje uma viagem de Montes Claros à capital do Brasil, Brasília. E você é nosso convidado especial para vir neste percurso com a gente. Ao longo do caminho, você vai acompanhar a nossa viagem e descobrir algumas curiosidades sobre a capital do país. Partimos rumo à capital federal pela BR-365. São cerca de 700 quilômetros entre Montes Claros e Brasília. Mas quem segue em direção ao Planalto Central não muda apenas de coordenadas geográficas. Pela janela, a paisagem revela uma transição marcante. A Caatinga vai aos poucos, dando lugar ao Cerrado. É também na BR-365 que a viagem cruza o Rio São Francisco, entre Pirapora e Buritizeiro. Bem ao lado está a histórica ponte Marechal Hermes. Inaugurada na década de 1920 com estruturas metálicas importadas da Bélgica, ela foi construída para levar a estrada de ferro central do Brasil até o norte do país. O projeto nunca foi concluído, mas a ponte permanece como um importante patrimônio histórico da região. Brasília se revela aos poucos para quem chega de carro. O trânsito intenso divide espaço com avenidas largas e a grandiosidade da capital aparece em cada trecho do caminho. À medida em que o sol se despede, a cidade ganha novos contornos. As luzes começam a acender, o horizonte muda de cor e a noite toma conta de um dos cenários urbanos mais emblemáticos do Brasil. Após uma noite na capital, o destino foi um dos cartões postais mais procurados de Brasília, o Lago Paranoá. O lago artificial foi criado no início de Brasília, hoje ele tem uma extensão de 80 quilômetros mais ou menos, e vai de 35 a 50 quilômetros de profundidade, ou 50 metros de profundidade. É isso aí, a gente faz um passeio na margem da península, voltando para o setor de clubes. Passeio de meia hora, de 1 hora até a ponte, pôr do sol. Rapaz, é isso aqui que você tá vendo, né? Essa paz, essa calmaria. Durante o passeio, passamos por baixo da ponte Onestino Guimarães. Entre os moradores existe uma tradição. Quem passa sob a ponte pela primeira vez pode fazer um pedido. Depois de conhecer um dos principais cartões postais da capital, foi a vez de visitar outro lugar indispensável para quem passa por Brasília, o Congresso Nacional. Todos os dias, milhares de turistas percorrem os corredores do prédio para conhecer de perto a sede do Poder Legislativo brasileiro. Durante o percurso, conhecemos os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, espaços onde são debatidas e votadas as leis que impactam a vida de milhões de brasileiros. Cada ambiente guarda parte da história política do país. Além da importância institucional, o Congresso também reúne um rico acervo artístico. Esculturas, painéis, pinturas e outras obras integram o patrimônio cultural do prédio e ajudam a contar a história de um espaço que simboliza a democracia e a representação da população brasileira. E após a visita ao interior do Congresso, estamos aqui do lado de fora de um dos cenários mais conhecidos da capital brasileira. E tem uma última curiosidade que, para quem é fora de Minas Gerais, muitas vezes não conhece. Antes mesmo da construção aqui da capital, já existia uma cidade no Brasil chamada Brasília.
O município de Brasília de Minas surgiu no século XIX como Arraial de Contendas. Posteriormente, passou a se chamar Vila de Brasília e depois, em 1923, adotou o nome de Brasília. Quando Juscelino Kubitschek consolidou a construção da nova capital, surgiu um problema. O país teria duas cidades chamadas Brasília. Após um acordo entre o governo federal e o então prefeito do município mineiro, a cidade passou a adotar oficialmente o nome de Brasília de Minas. A mudança foi oficializada em 1962. E é isso, pessoal. Depois de 700 quilômetros de viagem, conhecemos um pouco do centro das decisões políticas do Brasil. É daqui que sairão as principais notícias do nosso país nos próximos meses. E nós levaremos tudo até você. Por hora, muito obrigado e continue com a gente.